Na cidade de Chipre, em 300 AC, vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Enquanto que uma viagem da Fenícia ao Pireu, seu barco afundou junto com toda a sua carga. Porque, naquele único evento, um evento que estava totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer pessoa, este homem muito rico de repente ficou pobre em um instante. Imagine que você fosse Zenão. Como seria? Você reage ao trabalho de toda a sua vida sendo jogado no ralo pela pura força da natureza? Qual é a reação adequada? Você ficaria com raiva, triste, você sentiria que a vida te enganou. Para a maioria de nós, todas essas seriam reações normais. Mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação do a mentalidade pode resultar em mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. O núcleo do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não temos muito controle sobre o que acontece conosco, temos controle de como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande efeito. Ao invés de chorar sobre o leite derramado, ou neste caso, bens afogados, Zeno concentra-se em manter a compostura perante a situação, mantendo-se calmo e neutro, apesar da sua situação. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se demorar nos extremos emocionais, passando por coisas como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo foi muito mais que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas que não são emocionais, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações, hoje da mesma forma que foi aplicado há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas de experiências negativas, e transformá-los em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Desde que os estoicos reuniram, discutiram e ensinaram filosofia, em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que o estoico princípios poderiam beneficiar muito a todos, e por isso não fazia sentido para eles esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, todos, de escravos a imperadores, aprenderam e se tornaram estoicos. E eles fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epíteto, que se traduz em adquirido, pois já foi possuído como escravo, Sêneca, que era um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos de todos os tempos. Vivido o início, os estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres devido à sua diversidade. Este era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Mesmo numa época em que não era popular, as mulheres podiam. Aprendam livremente sobre o estoicismo e tornem-se eles próprios estoicos. Então, por que tantas pessoas adotam estoicismo como modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções lutar para atrapalhar as coisas. Na verdade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. Chuva é bom, ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega do lado de fora sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? Isso é, porque embora a situação esteja ruim, aprendemos a esperar chuva. É algo que é inevitável, não podemos controlar o clima. Apesar de ser uma merda, a chuva passa e o luz retorna.
O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo ruim que pode acontecer vai acontecer. Imagine o pior resultado e fique contente sabendo que poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício que visa aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tomando frio. Chuveiros quando você normalmente toma banhos quentes. Não coma nada além de batatas por alguns dias. Coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que, por mais difícil que seja, você ainda sobreviver e potencialmente prosperar se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, indiretamente preparamos nosso mental para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo onde os anúncios são constantemente enfiados goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, parecemos de uma certa maneira ou ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seja feliz. Esta mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa. Nós crescemos ensinamos coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A coisa é, muitas vezes, todas essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos, sem saber, definir expectativas irrealistas para nossas vidas, deixando-nos desapontados e insatisfeitos no final. Isso não é jeito de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, pois, nós mesmos, devemos fazer as coisas por nós mesmos e apenas por esse motivo. Anexar qualquer esperança ou apegos secundários às ações que realizamos quase sempre levam ao desapontamento. A maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Sopro todo o seu dinheiro em um carro chique, na casa ou até mesmo em começar uma família. Às vezes nós fazemos todas essas coisas por seu valor externo e não por seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se você abordar a vida dessa maneira, você coloca sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais, varrer cidades inteiras, e as taxas de divórcio aumentam cada vez mais a cada ano. Mas mesmo, as coisas gratuitas da vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco, como humanos, e em nada que tenhamos ou possamos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida joga em nós. Porque independentemente do que é que queremos, no final das contas, não ter controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem. Mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que controlamos do que não podemos controlar. Nós precisamos determinar nosso valor não por coisas que não podemos controlar, mas por coisas que podemos. Lutar por objetivos é uma boa característica, mas quebrar quando essas coisas não funcionam. Siga seu caminho é, do ponto de vista histórico, inútil. Fazer vídeos do YouTube é, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser um desafio às vezes. Primeiro você deve formar sua ideia, o que leva a uma eternidade. Então pesquise essa ideia, descarte-a, porque é uma merda, comece de novo, faça o script do vídeo, crie o vídeo, edite-o, crie o título, a miniatura e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o ponto onde você clica em carregar depende de você. No entanto, depois de clicar no botão de upload, o poder muda para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu YouTube, canal ou conta do Instagram com base em quantas visualizações e inscritos ou seguidores eles têm, cujas métricas, na maioria das vezes, estão fora do seu controle.
Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você faz e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu trabalho para os últimos 6 meses. Ele agora sente que merece uma promoção e então se aproxima de seu chefe com seu relatório de desempenho. O patrão agradece, não lhe concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser péssimo em seu trabalho. Ele não considera que o patrão pode ter simplesmente acordado com raiva, outra pessoa pode ter sido mais qualificada na época ou talvez a empresa estivesse apenas perdendo dinheiro e não pudesse pagar. Ele não sei o motivo, mas ele ainda está chateado. Se ele simplesmente valorizasse a qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuou fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que desejava, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuída, mas apenas adiada. É essa reformulação de sua mentalidade. Isso é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas é confortado pelo fato de que eles podem viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Estas são as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é saber separar o que é interno do que é externo, e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e esse espaço é nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras, persiste e resiste. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer ali, fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk brigam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deveria ser simplesmente ter o essencial, para depois ter o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ele instrui que ninguém deve fazer mal ao próximo porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde ele permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Ao sair da prisão, ele foi eleito presidente da África do Sul e, portanto, muitos pensaram que ele puniria brutalmente todas as pessoas que tivessem algo a ver com o apartheid ou sua prisão. Mas é claro que ele não o fez. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos malfeitores, Nelson Mandela exortou seu povo a buscar o oposto, relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora fora de seu controle, e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no centro de procedimentos como terapia racional emotiva comportamental e logoterapia. REBT ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativo que pode estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ele permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando você perceber que muitos deles são infundados, poderá substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. Logoterapia, por outro lado, baseia-se no princípio estoico de que os humanos são movidos por um propósito. Mesmo em as situações mais sombrias, podemos encher nossas vidas de significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, porém, isso é mais fácil dizer do que feito. É um processo, como tudo mais. Temos que religar a maneira como pensamos, fora com o velho com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar assim por diante. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de ficar obcecados com as coisas que não podemos controlar e, em geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a enfrentar as tempestades do passado e do presente, em águas mais calmas e tranquilas.
E se nosso navio afundar e todos nos afogarmos, podemos, tenha paz com o fato de que vivemos uma vida boa, embora não tanto quanto esperávamos. Apenas lembre-se, tudo tem significado.